Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas 2 minutos, 1 hora 2 minutos. Boa tarde mesmo pra você. Dia 19 de fevereiro, passando rápido aqui. Daqui a 9 dias se acaba tudo, né? Se acaba o mês de fevereiro. Lembrando pra você fortalecer aí, tá? A sua imunidade. Afinal de contas, estamos aí vivendo um surto de Covid-19 de novo. Não daquela maneira que estávamos vivendo nos tempos da pandemia, mas vamos falar aqui até quando a gente tiver oportunidade para que você fortaleça aí. Você cuide da sua imunidade, tá certo? Tá voltando, todo mundo caladinho, esperando o carnaval passar para depois resolver. Como foi da outra vez, né? Então, se cuide aí. Tempo e temperatura em Arapiraca agora, 31 graus, possibilidade de chuva em 55%. Umidade relativa do ar em 51% e ventos de 18 km por hora. Esse é o clima na nossa cidade agora. Um clima gostoso, ameno, a temperatura não está tão abafado como estava nos dias anteriores. Não é isso aí? Muito bem, hoje eu vou receber aqui a doutora Mayara Mendes, ela é gastroenterologista e endoscopista, e o tema, doença do refluxo. Como saber se você tem e se precisa tratar. Essa doença do refluxo, também conhecida como DRGE, doença do refluxo gastroesofágico, é assim que é denominada, é quando ocorre que o conteúdo do estômago volta para o esôfago. Aquela sensação que você... eu não vou falar não, porque tem gente almoçando, né? Então não vou dizer isso não, mas você sabe o que é a doença do refluxo. Sintomas: dor na parte inferior do tórax, inflamação no esôfago, irritabilidade, que é chamada de... Essa inflamação é chamada de esofagite de refluxo. Toda palavra com ite, você já sabe que é inflamação. Esofagite é a inflamação do esôfago. Irritabilidade, problemas respiratórios, déficit de crescimento. Olha aí. E também fatores que contribuem para ganho de peso, consumo de alimentos ricos em gordura, consumo de bebidas alcoólicas e com cafeína, tabagismo, atenção você que fuma, não sei porque você insiste nesse negócio. Medicamentos com efeito anticolinérgico, que é aquele como antihistamínicos e antidepressivos. E as complicações aí que a gente vai falar com a doutora Mayara. A doença do refluxo gastroesofágico pode causar complicações sérias e perigosas. A mucosa do estômago, faringe e boca não estão preparadas para receber o conteúdo ácido do estômago que volta, né? Podendo sofrer alterações e causar predisposição ao câncer. E a gente vai saber também o que é refluxo fisiológico, tá? O refluxo gastroesofágico pode ser fisiológico ou patológico. Quando patológica, também é conhecida como doença do refluxo gastroesofágico, que é a DRGE, que é o nosso assunto de hoje. Você se identificou? Você sente que está tendo que sair dormindo, né? Às vezes acontece com você dormindo. E por quê? Eu não tinha isso, mas de repente começou a acontecer isso. Doutora Mayara, boa tarde, seja bem-vinda para mais um programa. É uma satisfação e honra tê-la aqui em mais um Saúde em Foco para alertar a população e para quem tem e que não sabe se descobrir e tratar. Seja bem-vinda. Boa tarde, André. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre gastroenterologia. E hoje esse tema super importante, que é a doença do refluxo, né? É uma patologia tão prevalente e que eu ouso dizer que é uma das principais do consultório do gastroenterologista. Uhum. Doutora, o que é essa doença? O que é a DRGE e como ela se diferencia do refluxo ocasional? Quem nunca, né? Você, sei lá, almoçou na pressa, né? Veio para cá correndo, né? Vai para o trabalho correndo, enfim, de repente dá aquela regurgitadazinha, mas passou, você nunca mais teve esse episódio, ou esse episódio ele é esporádico. Então, doutora, como diferenciar o que é a doença do refluxo gastroesofágico dessas que é um refluxo ocasional? Então, André, existe uma coisinha chamada refluxo fisiológico. O que é isso? Todos nós temos refluxo, certo? O refluxo é o retorno
do conteúdo ácido do estômago em direção ao esôfago. E isso acontece de forma fisiológica. Todos nós vamos ter poucos episódios de retorno do conteúdo ácido do estômago em direção ao esôfago ao longo do dia. O problema é quando esse retorno se torna acentuado. E isso gera a sintomatologia, gera o surgimento dos sintomas. Então, para a gente diagnosticar doença do refluxo, é preciso que o paciente tenha sintomas típicos de refluxo pelo menos 2 vezes na semana nos últimos 3 a 6 meses. Então, episódios eventuais de refluxo não configuram a doença do refluxo gastroesofágico. Mas quando esses sintomas acontecem mais de 2 vezes por semana, aí sim é que precisa de investigação e de maior atenção. Aí, como mostra na imagem, a gente possui uma válvula separando o esôfago do estômago, que é o que a gente chama de esfíncter esofágico inferior. E essa válvula, ela se abre e se fecha para permitir o trânsito do alimento que entra pela boca, desce pelo esôfago para permitir que ele chegue ao estômago. E aí, quando essa válvula se abre de forma inadequada ou em momentos inoportunos ou mais vezes do que deveria, é que acontece o retorno excessivo do ácido do estômago em direção ao esôfago. Perfeito. Esses são, então, os problemas ocasionados. Tem imagem, muito bacana essa imagem, Marco Aurélio, né, para explicar bem direitinho. Aquela válvula ali que tem o esfíncter fechado, é como se fosse uma válvula mesmo, né? Ela fecha. Isso. Agora, doutora, pegando esse gancho dessa imagem aí, né? Quando as pessoas, por descuido ou por não saber mesmo, elas jantam e com pouco tempo elas vão dormir. Aí tem a sensação de que pode voltar. É porque a pessoa comeu e foi dormir rápido demais? Qual é o tempo ideal de repouso para que você possa jantar ou fazer qualquer tipo de refeição, e se você for deitar depois, é seguro para você não ter esse sintoma? Então, André, a gente precisa pensar na força da gravidade. Essa aí a gente não consegue brigar, né? Então, quando a gente deita, pela própria gravidade, o alimento vai para o fundo gástrico e fica ali, batendo na porta do esfíncter esofágico, batendo na porta da nossa válvula. E isso aumenta muito mais o risco dos episódios de refluxo acontecerem. Então, a gente sempre orienta que pelo menos 1 a 2 horas depois da refeição é que se deve deitar para tirar um cochilo ou para qualquer que seja o motivo. Antes disso, aumenta muito o risco dos episódios de refluxo. E lembrando que é por isso, inclusive, já fazendo o gancho, que a doença do refluxo tem muitas vezes o aumento dos sintomas no período noturno. Porque mesmo que a pessoa dê o intervalo para poder deitar, naqueles pacientes que já têm predisposição ao refluxo ou que já têm uma válvula mal funcionante, na posição de decúbito, a noite inteira, pode acontecer os sintomas. Muitas vezes, André, os pacientes chegam relatando sensação de sufocamento noturno. Sim. Porque o ácido volta, pode atingir as vias aéreas e aí o paciente acorda com a sensação de que está engasgando, de que está sufocando. Isso é exatamente pela gravidade que a gente está falando. Tá. Os sintomas, doutora, são esses, né? De sentir que está regurgitando o alimento, né? A gente fala, André, que a doença do refluxo, ela tem os sintomas típicos e os sintomas atípicos. São 2 sintomas que são considerados típicos da doença do refluxo, que são os principais. Azia, que é aquela queimação recorrente, e a sensação de regurgitação, que é popularmente chamada de refluxo. Então, o retorno do conteúdo gástrico e a azia recorrente. Esses são os 2 principais. Porém, existem vários outros sintomas que podem estar relacionados à doença do refluxo. Inclusive, o paciente pode ter os sintomas atípicos sem apresentar os sintomas típicos. Então, quais são os sintomas atípicos que não são tão comuns, mas que podem sim representar a doença do refluxo? Tosse crônica sem explicação, pigarro,
tá? Sensação de sufocamento noturno. Ou seja, os sintomas atípicos normalmente são sintomas que estão relacionados ao acometimento da doença do refluxo nas vias aéreas superiores, tá? Então, muitas vezes a gente pega os pacientes que vêm ao gastroenterologista encaminhado pelo otorrino. Eu tenho crises de rinite de repetição, eu tenho uma asma que eu não consigo controlar, eu tenho uma tosse crônica que o otorrino não encontrou nas vias aéreas nada que justifique, e aí o otorrino precisa sim, e a maioria deles consegue ter essa percepção de pensar que a causa disso pode ser a doença do refluxo que está alcançando a parte superior do trato gastrointestinal, que é o que a gente chama de refluxo laringofaríngeo, que é quando atinge essa parte superior. Então, esses são os sintomas atípicos, mas que não podem ser menosprezados. A gente sempre precisa pensar que podemos estar diante da doença do refluxo. Perfeito. Tem gente mandando no meu privado aqui, você relatando aí, fazendo igual o filme do Paulo Gustavo. Eu tenho isso. Já botaram aqui, eu tô para falecer, gente. É brincadeiras à parte aqui. A Paula diz assim: eu tenho refluxo geralmente quando eu como massa e exagero. Eu como rápido e não mastigo direito. Não tem azia. Pois é, então, Paula, você come mais devagarzinho, né? O mundo não vai se acabar devagarzinho. A gente fala assim, mas depois tem uns colegas seus aqui que eu tive a honra de almoçar com ele. E olha que eu não como tão devagarzinho assim, não. Mas esse cara, né, doutor Aquiles? Esse cara é uma fera, meu amigo. Vai estar comigo na sexta-feira. E quando eu pensei, eu digo, peraí, meu irmão, né? Dá um tempo aí. Então, às vezes as pessoas se acostumam, vocês têm uma vida muito louca, né? Vocês médicos às vezes estão no plantão e tem que almoçar ali um tempo, porque tá de plantão, chega um paciente, não dá para... O paciente não vai esperar você almoçar porque é uma urgência ou uma emergência. Então, você imagina, né? Então, esse hábito de comer muito rápido, né, doutora? Depois a gente vai falar sobre isso, mas tem umas perguntas aqui ainda para a gente repercutir. O refluxo, ele pode causar complicações graves a longo prazo, e quais são elas? Sim, André, sim. A doença do refluxo, ela pode evoluir com alterações no esôfago, e essas alterações podem evoluir para um câncer. Por que isso acontece? O esôfago, ele não é um órgão preparado para receber essa acidez em demasia vinda do estômago. Então, essa acidez, ela acaba promovendo ali um processo inflamatório crônico no esôfago, e esse processo inflamatório pode causar alterações celulares, que a gente chama de metaplasia em suas fases iniciais, e aí é uma complicação pré-neoplásica chamada esôfago de Barrett. É quando as células já sofreram uma alteração causada por esse processo inflamatório crônico, uma alteração irreversível, mas que ainda não é uma neoplasia. Mas já é uma lesão pré-neoplásica. É o que a gente chama de esôfago de Barrett. E aí, a partir dessa metaplasia, as células podem evoluir para displasia e, posteriormente, para neoplasia, que é quando a gente já tem o câncer instalado. Então, a doença do refluxo é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de esôfago, sim. Tá. Além disso, existem outras complicações. Por exemplo, aquele processo inflamatório ali, crônico, ele faz com que, como um mecanismo de defesa, o esôfago vá tentando cicatrizar aquilo. E essa cicatrização recorrente pode formar uma área de fibrose. E essa fibrose, por se tratar de um órgão tubular, que é o esôfago, ela pode estreitar a luz do esôfago, impedindo ou diminuindo o espaço em que o alimento passa da boca para o estômago. É o que a gente chama de estenose. Então, a doença do refluxo também pode causar isso, que é o estreitamento da luz do órgão. Tá. Existem fatores genéticos, doutora, envolvidos na doença do refluxo gastroesofágico? Existe, André. A gente estima aí que cerca de 30% a 40% dos episódios de doença do refluxo podem estar relacionados a um componente genético, mas dificilmente isso vai acontecer sem um fator ambiental associado, que são os fatores de risco ambientais.
Os principais fatores de risco ambientais ou modificáveis que a gente pode citar é a obesidade, pelo aumento da pressão intraabdominal. Esse aumento da pressão intraabdominal empurra o estômago para cima e faz com que ocorra ainda mais episódios de esôfago, e o tabagismo. Então, os fatores ambientais em associação com a carga genética promovem o surgimento da doença. Tá. O Luciano fez uma pergunta aqui, eu vou deixar para o final, Luciano, que essa é a cereja do bolo, né? Então você me fez uma pergunta aqui que eu vou colocar no ar assim. A Neide está dizendo assim: boa tarde, meu amigo, como é que você tá? Eu esqueci, Neide, de passar o meu contato para você, mas eu vou te mandar assim, porque você perdeu o telefone e formatou tudo, perdeu meu contato aí, né? A Neide diz assim: meu amigo, pergunta para a doutora se esse problema aí causa nojo depois que come devagar, bem devagar mesmo, depois de 5 minutos ou mais um pouco, eu acho que é enjoo, né? Eu sinto um nojo terrível, é normal? Provavelmente a pessoa está se referindo ao enjoo. Sim, é normal, pode ser pela doença do refluxo, caso, claro que a gente precisa avaliar isso detalhadamente para descartar outras causas, mas sim, pode ser, porque começa a voltar, mesmo que você não tenha a sensação de regurgitação propriamente dita, não quer dizer que a acidez não esteja voltando. E aí essa acidez voltando pode causar náuseas e pode causar essa sensação de que, não consigo nem olhar para a comida, sabe? O paciente relata isso também. Então pode sim estar associado à doença do refluxo. Tá, respondido aí então também. Doutora, como é feito o diagnóstico do refluxo e quais os exames que podem ser necessários? Então, André, o diagnóstico da doença do refluxo, ele é predominantemente clínico. O que é que isso quer dizer? Eu não preciso inicialmente de exames complementares para afirmar que o meu paciente tem doença do refluxo. Se o paciente apresenta os sintomas típicos pelo menos 2 vezes na semana nos últimos 3 a 6 meses, essa informação por si só já é suficiente para que eu afirme ao meu paciente: sim, você tem doença do refluxo, sim, nós estamos autorizados a iniciar o tratamento. Porém, como eu falei para você, o refluxo pode causar complicações no esôfago, processo inflamatório intenso no esôfago e enfim. Então, principalmente naqueles pacientes que já têm sintomas a médio e longo prazo, a endoscopia se faz de suma importância para poder visualizar se naquele esôfago já existe alguma complicação que esteja sendo causada pelo refluxo. Se tem algum processo inflamatório intenso que precise de uma dose mais alta de medicação, se tem úlceras que também podem acontecer no esôfago associadas ao refluxo, ou se tem as complicações mais graves, como eu falei para você, que é o esôfago de Barrett e a estenose, que é o estreitamento do órgão. Então, nesse ponto de vista, só a endoscopia pode visualizar a mucosa esofágica e ver se tem alguma alteração consequente desse refluxo. Tá. Existem, você perguntou ainda falando sobre os exames, existem outros exames, né? A gente fala que o exame padrão ouro para a doença do refluxo é a pH-metria. O que é a pH-metria? A pH-metria é o exame em que a gente passa uma sonda através da narina e posiciona a extremidade dessa sonda ali no esfíncter, como a gente viu na imagem. E aí essa sonda fica posicionada por 24 horas e ela vai medindo nessas 24 horas o pH daquela região de transição entre o esôfago e o estômago. E a partir daí a gente consegue ver se está voltando muito ácido em direção ao esôfago ou não. Mas por que esse exame não é lançado mão de início para o diagnóstico? Porque é um exame invasivo do ponto de vista de ser desconfortável, você passar 24 horas com uma sonda no nariz, e a gente só precisa lançar mão desse exame quando a gente tem alguma dúvida sobre o diagnóstico ou quando o paciente não responde ao tratamento. Então, não é todo mundo que precisa, a minoria das pessoas precisa realizar esse exame, mas é ele que me jura de pé junto que aquele sintoma está vindo de um pH ácido na transição do esôfago com o estômago. Tá.
Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma água aqui para a doutora e vou tomar uma água também, né, para dar aquela relaxada. A Fabiana Mendonça mandou uma pergunta aqui que a gente vai responder depois do intervalo, tá bom, Fabiana? Ela diz assim: doutora, tenho refluxo e hérnia de hiato. Posso tomar esomeprazol para o resto da vida? Porque não consigo ficar sem, né? Então a doutora vai responder logo depois do intervalo. A gente vai tomar uma aguinha, não sai daí não, eu volto já. Pessoal do YouTube, no NN Play, fica aí que eu volto já depois do intervalo. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, de volta então com o programa Mais Saudável do Rádio. O tema, doença do refluxo. E como saber se você tem, se precisa tratar. Estamos ao vivo, a galera que saiu do YouTube volta pra cá, né? A Ana Paula perguntando aqui se tem remédio para isso. Tem, a doutora vai falar aqui. Um abraço aqui para o Gabriel da Cura Marketing. Se você é médico, tem clínica, laboratório, enfim, é uma agência completamente dedicada a esse público. Então, entra aí no Instagram, você vai ver aí Cura Marketing. Um abraço aqui, Gabriel, para você. Doutora, a Fabiana perguntou o seguinte: doutora, tenho refluxo e hérnia de hiato. Posso tomar omeprazol para o resto da vida? Porque não consigo ficar sem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a hérnia de hiato para a gente se fazer entender, né? A hérnia de hiato é um deslizamento de uma porçãozinha do estômago em direção ao esôfago. Então, aquele esfíncter, ele acaba subindo, a válvula acaba subindo, e uma porçãozinha do estômago vai para onde deveria estar o esôfago. E isso aumenta mais ainda o refluxo. Então, a hérnia de hiato, ela é uma alteração estrutural. Remédio nenhum vai curar a hérnia de hiato. Hérnia de hiato só se corrige com cirurgia. O que não quer dizer que todo mundo que tem a hérnia de hiato precise de cirurgia. A gente precisa avaliar o tamanho, os sintomas, vários critérios para indicar a cirurgia. Mas se você tem hérnia de hiato, se você já fez modificação de estilo de vida, mudou a alimentação, perdeu peso e todos os afins que a gente orienta para o controle da doença do refluxo e continua tendo muitos sintomas e que só melhora com remédio, aí se enquadra num grupo que a gente chama de doença do refluxo IBP dependente. IBP é a siglazinha que a gente usa para os prazóis. Omeprazol, inibidor de bomba de prótons. Então, se você é uma paciente IBP dependente, a gente precisa pesar para você o custo-benefício do uso dessas medicações a longo prazo. E nesses pacientes, talvez a cirurgia anti-refluxo, que é a cirurgia chamada fundoplicatura, talvez seja uma excelente opção. Então, não são todos os pacientes com doença do refluxo que vão ter indicação de cirurgia, não são todos os pacientes com hérnia de hiato que vão ter indicação de cirurgia, mas aqueles que se tornam dependentes da medicação e que melhoram bem com a medicação, talvez seja o melhor candidato para a cirurgia, porque aí nessa cirurgia a gente vai corrigir a hérnia e reconstruir uma válvula ao redor do esôfago para que a gente consiga impedir ou minimizar os episódios de retorno ácido. Tá. Agora vamos falar sobre alimentação e hábitos de vida em relação à DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Doutora, existem alguns alimentos que eles agravam, eles podem piorar os sintomas? Sim. A doença do refluxo ela é uma doença crônica, André. Então, a gente não vai ter cura, a menos que tenha algo estrutural a ser resolvido aí, como a hérnia de hiato. Mas ela tem controle e a mudança do estilo de vida tá aí no pilar essencial para o controle dessa sintomatologia. Então, primeiro de tudo, perder peso para quem está acima do peso, parar de fumar para quem fuma e parar de beber para quem bebe em excesso. Esses são os 3 pilares que de cara a gente tem que eliminar, certo? Mas a ingesta de determinados alimentos contribui bastante para a piora dos sintomas. O café é o principal deles. Não apenas pela cafeína, mas existem outras substâncias no café que promovem a dilatação dessa válvula. Então, a válvula fica mais aberta do que o normal e isso aumenta o retorno ácido. Chocolate, pela própria presença da cafeína que tem na maioria dos chocolates. Refrigerante, aliás, não apenas refrigerante, qualquer bebida gaseificada. Tem muitos pacientes que têm uma doença do refluxo assim totalmente descontrolada, mas também tem alguns outros fatores para má digestão, e aí qualquer sintomazinho que sente, toma água com gás, achando que está fazendo
um ótimo negócio. Mal sabe que a água com gás, por ser uma bebida gaseificada, piora muito o retorno ácido, porque dilata o estômago e aí empurra o conteúdo do estômago de volta para o esôfago. Então, qualquer bebida gaseificada. Além disso, frituras e gorduras também pioram muito a doença do refluxo. Alimentos ultraprocessados, salsicha, presunto, linguiça, tudo isso piora bastante. E alimentos apimentados ou muito cítricos. Então, para a gente não fazer uma restrição alimentar muito importante, o que é que eu costumo orientar os pacientes? Observe dentro desses alimentos aqueles que te causam mais sintomas, porque esses você precisa eliminar com certeza. Eu não dou muito essa coisa facultativa para o café e para o refrigerante, porque esses não tem muito acordo não. Todo mundo que tem refluxo sabe que tomou café, a azia vem com gosto de gás. Então, a cafeína é realmente um grande vilão. Então, não tem muita negociação, não. Inclusive, como eu falei, não é só a cafeína, outras substâncias do café. Então, muitas vezes os pacientes perguntam, doutora, e o descafeinado? O descafeinado é menos pior. Mas, ainda assim, tem outras substâncias nele que aumentam a dilatação da válvula. Então, se conseguir, é melhor retirar o consumo de café. Se não conseguir, troca pelo descafeinado, que aí já vai estar melhorando um pouco o cenário, digamos assim. Tá, doutora, o estresse e a ansiedade, eles podem agravar a doença do refluxo? Sim. Na verdade, qualquer doença do trato gastrointestinal pode ser agravada pelas alterações de humor, pelos transtornos de saúde mental. Existe uma conexão direta entre o nosso cérebro e o nosso intestino, o nosso trato gastrointestinal, que é o que a gente chama de eixo cérebro-intestino. E aí, toda alteração relacionada à saúde mental, todo estresse, toda ansiedade, pode sim maximizar, aumentar os sintomas que a gente tem. Não vai ser a causa, mas é um fator piorador. Doutora, quais são as opções de tratamento para o refluxo? Então, primeiro de tudo, como a gente já reforçou, já bateu o martelo, modificação do estilo de vida. Melhora da alimentação, perda de peso, cessação do tabagismo e do etilismo. Mas, na maioria das vezes, é necessário a utilização de medicamentos. E nesse ponto de vista, os prazóis são uma ótima opção, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. O ideal é que essa medicação não seja utilizada a longo prazo, tá? A gente utiliza ali por um período de 8 a 12 semanas, que é o período recomendado, para tirar o paciente da crise, para promover um processo de desinflamação do esôfago. E aí, posteriormente, o paciente vai se manter sem sintomas, modificando os hábitos de vida. Existe uma classe nova de medicação que está chegando no mercado recentemente, não tão recente, mas assim, 6 meses, 1 ano no máximo, que foi liberado o uso aqui no Brasil, que é a vonoprazana, que os estudos relacionados à doença do refluxo mostram uma superioridade em relação aos prazóis, com ganho no fato de ter muito menos efeitos colaterais, tá? Os principais efeitos colaterais dos prazóis são interferência na absorção de vitamina B12, tá? Aumento do risco de infecções gastrointestinais e aumento do risco de perda da massa óssea, de osteopenia ou osteoporose lá no futuro, tá? Então, essa nova classe, a vonoprazana, ela já não traz tantos riscos assim como os prazóis. Então, para aqueles pacientes que precisam fazer uso da medicação a longo prazo, a vonoprazana é uma excelente opção. E mesmo para aqueles pacientes que vão usar por um curto período, os estudos mostram uma melhor resposta em relação aos prazóis. Grande questão em relação a essa medicação atualmente é uma medicação nova, consequentemente mais cara. Então, a gente sempre precisa discutir isso com o nosso paciente. Isso é uma coisa que eu abordo muito nas minhas consultas. A decisão terapêutica não é unilateral,
não é uma decisão exclusivamente do médico. Inclusive, quando eu acho que o paciente se beneficia da cirurgia anti-refluxo, essa decisão não é uma decisão minha, é uma decisão nossa, é uma via de mão dupla. Então, eu discuto com o paciente os benefícios, as opções terapêuticas e junto a gente vai decidir o que é melhor. E isso inclui, inclusive, a possibilidade financeira. Porque não adianta eu passar para o meu paciente uma medicação que da porta para fora não vai ser cumprido. Então, a sensação que eu tenho é que eu não ajudei em nada o meu paciente naquela consulta. A gente tem que fazer avaliações individualizadas e adequar o nosso tratamento à realidade de cada pessoa. Ao mesmo tempo, né? O uso, você está querendo me dizer também, doutora, que o uso prolongado de medicamentos para refluxo pode causar efeitos colaterais. Quando? Quando você vai por sua conta e risco, aí dá uma de médico, que tem CRM, vai lá na farmácia, me dê um omeprazol, você já aprendeu o nome, aí diz, me dê aquele para dor de estômago, né? Então quais são os riscos, doutora, para quem faz essa prática? Porque é fácil, o produto é de livre comércio, né? Não é como os antibióticos que tem uma restrição, tem uma RDC da Anvisa que proíbe a comercialização e a venda sem receita médica, que na minha opinião deveria já existir em relação aos IBPs, né? Os inibidores de bomba de prótons, aí a despeito do omeprazol, esomeprazol, enfim. Uso prolongado sem receita médica e eu tomar esporadicamente. Não, eu tenho um omeprazolzinho em casa, né? É que nem aquela capa de filtro d'água que a gente tinha em casa, né? Você efeito de barro que a sua mãe tinha em casa, não tinha, botava uma capa, todo pobre tinha um negócio daquele, né? Então não, vou comprar aqui, porque se eu tiver, você não tem não, mas se eu tiver, eu vou comprar um omeprazol para deixar lá, porque se eu tiver, eu tomo. Então, André, o uso a curto prazo não vai ter nenhuma consequência grave. Em compensação, também não tem nenhum efeito terapêutico. É absolutamente efeito placebo. O uso dos inibidores de bomba de prótons, eles precisam de 10 a 15 dias de uso consecutivo para iniciar a ação. Então, aquele omeprazol que você tomou no dia que você tomou umas no dia anterior e acordou com uma azia terrível no dia seguinte, tomou omeprazol e melhorou, você já ia melhorar com ele, sem ele ou apesar dele. Então, não foi ele que lhe trouxe esse benefício. Os prazóis, eles não conseguem fazer o bloqueio da bomba tão repentinamente, tão rapidamente assim. Então, nem adianta fazer esse uso ali eventual. A gente pode, para alguns pacientes, usar o uso em ciclos curtos. Aí eu faço um ciclo aí de 15, 20 dias e paro depois, porque aí eu consigo alcançar o efeito terapêutico da droga e não faço um uso tão prolongado. Mas um uso eventual de um omeprazol ou outro aqui isolado não vai lhe trazer benefício. Não vai lhe causar mal, mas também bem não vai causar. Então, não adianta ficar fazendo aí essa automedicação sem uma justificativa real para isso. Tá. Populações específicas. O refluxo ele pode afetar crianças e bebês, doutora? E como tratar isso aí na pediatria? Sim. Na verdade, o refluxo ele é praticamente certo que vai acontecer no bebê, no recém-nascido. Inclusive, é por isso que existe o golfo, que a gente chama, meu filho golfa demais. Sim. É exatamente por isso. O trato gastrointestinal do recém-nascido ainda não está amadurecido, não está muito bem formado. E aí, por conta disso, os episódios de regurgitação, eles acontecem muito mais em demasia do que no adulto, sem que isso signifique a necessidade de tratamento medicamentoso. Na maioria das vezes, é necessário, quando der o alimento ao neném, passar pelo menos alguns minutos com ele na posição vertical para reduzir os episódios de refluxo. Então, evitar deitar o neném logo depois que deu o alimento. Esses cuidados é que a gente faz para minimizar os episódios no recém-nascido, mas raríssimos casos é que é necessário usar a medicação nos pacientes com menos de 6 meses. Tá. E existe uma relação, doutora, entre o refluxo e a obesidade?
existe uma relação muito bem estabelecida. É o principal fator de risco para a doença do refluxo é a obesidade. Como eu falei anteriormente, pelo aumento do volume abdominal, esse aumento do volume abdominal pressiona o estômago para cima e piora os sintomas da doença do refluxo. Então, perder peso está entre os primeiros pilares que o gastroenterologista precisa orientar o seu paciente com doença do refluxo. Tá. E essa aqui, depois eu vou fazer a do Luciano aqui, que ele apagou, mas eu memorizei a pergunta que ele fez aqui. O refluxo, ele pode ter relação entre o refluxo e o câncer de esôfago? Sim. Como eu falei lá no início, esse processo inflamatório que o ácido promove no esôfago é como aquele ditado que a gente usa: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o processo inflamatório ali continuado, aquele ácido inflamando o esôfago continuadamente, promove alterações celulares que evoluem de metaplasia para displasia e, por fim, a neoplasia. Então, a doença do refluxo é sim um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer no esôfago. E olha, esse dado aqui. No Brasil, o câncer de esôfago é o 6º mais frequente em homens e o 15º em mulheres. O tipo mais comum é o carcinoma epidermoide, né? Os fatores de risco, anota aí: consumo excessivo de álcool, você que está pensando no carnaval em tornar todas aí, tabagismo, obesidade, DRGE, que é o que a gente está falando aqui, doença do refluxo gastroesofágico, exposição a substâncias químicas no ambiente de trabalho, ingestão de bebidas muito quentes, você que gosta de tomar aquele café pelando na vida e aquele chá, né? Esôfago de Barré, que foi o que a doutora falou aqui, a tílose, que é a hiperacetose nas palmas das mãos e na planta dos pés. Doutora, o que é tílose, pelo amor de Deus? A tilose é uma deposição. A tilose. Isso. É uma deposição excessiva de queratina em determinadas partes do corpo, e isso pode acontecer também no esôfago. E aí aumenta o risco do carcinoma epidermoide. E outra, acalasia, o que é isso? Acalásia. Isso. A acalásia é uma alteração que muitas vezes está associada à doença de Chagas, em que ocorre uma desmotilidade do esôfago e o esôfago sofre um processo de dilatação, e aí isso faz com que o alimento sofra um processo de estase, ou seja, o esôfago ele é um órgão de transição. Ele tem a função de empurrar o alimento da boca para o estômago. E para quem tem essa dilatação do esôfago, o alimento acaba ficando ali parado no esôfago. E aí isso sofre até um processo de putrefação do alimento que está ali parado. E essa putrefação causa uma produção de gases tóxicos para o próprio esôfago. E isso aumenta o risco de câncer também. Tá, um abraço aqui para o Ronaldo, técnico do relógio, que está aqui também. Tá, um grande abraço para você. E a última, doutora, é o seguinte: o Luciano fez a pergunta aqui. O que é que se tem de descoberto de novo em relação ao tratamento para a doença do refluxo gastroesofágico? A gente até já contemplou essa pergunta do Luciano, né? A vonoprazana é o grande queridinho agora da doença do refluxo, porque ele consegue promover um bloqueio na produção ácida do estômago mais eficaz, mais duradouro e de início mais precoce do que os IBPs. Então, enquanto os IBPs demoram ali de 10 a 15 dias para iniciar o efeito, a vonoprazana tem relatos de que com 3 a 5 dias já começa um bloqueio muito mais eficaz dessa produção ácida do estômago. Então, é o que nós temos de novo na doença do refluxo e é a nossa grande promessa aí para os próximos anos, com menos efeitos colaterais do que os IBPs. E tem uma outra alternativa aqui que eu não vou dar muito enfoque nisso, que é a questão do câncer de esôfago no Brasil, que também é um dos casos aqui, dos problemas maiores são lesões cáusticas no esôfago. Eu não vou comentar sobre isso, tá? Não precisa. Quem é inteligente vai entender, porque eu não vou falar sobre essas questões de lesões cáusticas no esôfago, né? Só para você ter ideia, viu, gente? O fumarato de vonoprazana de 10 miligramas com 30 comprimidos custa aproximadamente aí R$180.
A gente não costuma falar aqui, não precisa ter ideia com... E por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, a relação, quando um medicamento ele é lançado no mercado, ele tem essa tendência de começar mais caro. Pela patente, né, André? Exatamente. Não tem concorrência, na verdade. Então, né, o laboratório gente? ele reina sozinho ali. Isso. Vou dar um exemplo, o Viagra, se trata de sildenafila. Quando foi lançado em 2000, o laboratório que era o detentor da patente, que era o laboratório Pfizer, né, reinava sozinho, o preço era lá em cima. Hoje, né, a patente já foi quebrada, você já tem até genérico desse produto aí. Então, quando o produto vai se popularizando, ele tende a ficar mais barato. Um exemplo muito interessante que a gente tem no mercado atualmente são as canetinhas do emagrecimento, né? Sim. Ozempic, Isso. Wegovy, Mounjaro, que ainda Isso. nem tem a comercialização liberada no Brasil, mas que todas elas ainda são patenteadas. A gente está quebrando, eu acho que recentemente, uma das patentes que vai ajudar muito a comercialização e o tratamento da obesidade, mas infelizmente a gente tem essas questões da indústria farmacêutica, tem a questão da patente. Isso é importante de alguma forma, porque responsabilizar o fabricante Sim. naquele período por determinados acontecimentos se torna mais fácil. Então, é necessário esse período aí, não tem como a gente fugir disso, mas o que a gente espera é que ele aconteça e acabe o mais rápido possível, né? Porque a gente precisa ter acessibilidade às medicações. Perfeito. Conversei com a doutora Mayara Mendes, ela atende aqui no Metropolitan. Não, no Centro Médico Life. No Centro Médico Life, que é pertinho do Metropolitan. Eu vou passar aqui para você o contato. Se você se identificou com essa entrevista, com todos os sintomas que tem aqui da doença do refluxo, você segue a doutora aí nas redes sociais, doutora.dra.maiara com YC Mendes, tá? É assim que tá no Instagram. E para você marcar, você pode marcar pelo WhatsApp, tá? 99318-8282. O WhatsApp é esse, 99318-8282. Para você tratar essa doença do refluxo gastroesofágico. Você viu que o que você pode dizer que não é nada, eu já tenho isso há muitos anos. Cuidado, né? Você já viu em que pode se desembocar essa doença. Então, não deixa para depois. Procura resolver agora. Tem tratamento, né? Você vai ter uma vida mais saudável. Já pensou? Você pode perder um casamento, um batizado, um aniversário, uma festa, por doença do refluxo. Se você tiver controlado, vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Doutora Mayara, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, André. Obrigada mesmo. Foi um prazer mais uma vez. Espero ter ajudado e até a próxima. Bacana. Amanhã eu vou ter a doutora Larissa Fonseca, entrevista aí concedida pela oferecida pela Fórmula Farmácia de Manipulação, e o tema: cuidados da pele pré e pós-carnaval. Você que está pensando em pular todas aí, pensando que tem um sol para cada um, imagine né, como não está aí. Então, muito cuidado com isso. Esse é o tema da nossa entrevista de amanhã. Um grande abraço para você, boa tarde e até lá, se Deus quiser.